Tá, então, na nossa aula 4, a gente vai falar sobre JavaScript. JavaScript ela é uma linguagem de programação. Então, sempre quando a gente fala de desenvolvimento web, opa, boa tarde, a gente está falando de três componentes principais, né? A gente vai ter o nosso HTML, que vai definir o conteúdo da nossa página. A gente vai ter o nosso CSS, que vai definir os estilos, a forma como o conteúdo vai ser exibido. E a gente vai ter, por último, o nosso CSS, o nosso JavaScript, perdão. O JavaScript é a linguagem de programação que a gente usa para definir como é que o usuário vai interagir com a página web. Então, por exemplo, possivelmente lá na página na web vai ter algum tipo de botão e para você definir o comportamento do botão, o que vai acontecer quando o usuário clicar no botão, você usa JavaScript. Então, eu vou introduzir para vocês o JavaScript, mas antes a gente precisa criar aqui um arquivo, aliás, já está criado. Eu normalmente boto o nome script.js, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? E aí depois que vocês criarem o arquivo JavaScript, opa, e aí, Vicente? A gente precisa linkar, da mesma forma que a gente tinha linkado o CSS ao HTML, a gente precisa linkar também o JavaScript ao nosso HTML. Então, para vocês fazerem isso, vocês vêm aqui no body e simplesmente escrevem script. O VS Code vai sugerir algumas opções ali, vocês precisam vir nessa última, que tem o source. E aqui nesse source você vai botar o caminho até o arquivo JavaScript. Então aqui eu vou colocar a pasta atual script.js, e aqui a gente linkou o nosso JavaScript ao nosso HTML. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que é o nosso JavaScript. Mas antes de eu mostrar ele, eu queria explicar um pouco do que o JavaScript ele é, né? Eu falei que ele é uma linguagem de programação, vou explicar um pouco mais a fundo o que isso significa. Bom, uma linguagem de programação nada mais é do que uma forma da gente conseguir se comunicar de forma efetiva e eficiente com o computador. Então, o computador, vocês vão estudar isso mais, quem tiver no primeiro período lá em SC, né, as matérias de Santin, ele tem uma parte chamada de processador, né, e o processador ele entende zeros e uns. Esses zeros e uns é o que a gente chama de linguagem de máquina. Então, toda vez que você manda uma sequência específica de zeros e uns para o processador, esses zeros e uns eles são sinais elétricos. Então, quando você manda um sinal elétrico uma voltagem mais alta, ele é um sinal 1, e quando você manda um sinal elétrico uma voltagem mais baixa, seria o 0. Então, você manda uma sequência de sinais elétricos específicos, que são os zeros e uns, e quando você manda essa sequência de sinais elétricos para o processador, ele pode interpretar isso e fazer algo específico. Então, essa é a linguagem de máquina. Só que tem um problema com a linguagem de máquina, que é o quê? Ela é muito abstrata para o ser humano. A gente não consegue entender muito bem ela e a gente não consegue expressar muito bem o que a gente quer com a linguagem de máquina. Então, para evitar toda essa abstração e essa complexidade, a gente desenvolveu formas de a gente comunicar com o computador que seja um pouco mais parecido com a linguagem humana. E é aí que entra as linguagens de programação. Então, as linguagens de programação, eu vou fazer aqui um esqueminha bem simplesinho e brega no Paint, ele nada mais é do que um intermediário entre a gente e o computador. Então, aqui é como se fosse a gente, né? Deixa eu colocar isso aqui em tamanho um pouco maior. Então, aqui a gente tem a gente, ser humano, né? O ser humano, ele fala linguagem humana. Então, a gente tem... Ah, eu não estou compartilhando isso para vocês, né, gente? Calma aí, então. Ó, o seguinte, o meu esquema é o seguinte, a gente tem aqui o ser humano. O ser humano, ele fala linguagem humana, certo? Do outro lado, a gente tem o computador. O computador, ele fala a linguagem de máquina, que são os zeros e uns que eu falei para vocês, né? E como essa linguagem é muito complexa para o ser humano, a gente criou uma espécie de intermediário entre a nossa linguagem e a linguagem de máquina do computador. Essa linguagem são as linguagens de programação. Pode entrar, gente. Ah, não é aqui não. As linguagens de programação. Então, elas nada mais são do que uma forma comum em que tanto a gente quanto os computadores eles conseguem entender, beleza?
Ok, então agora que eu expliquei isso, vamos ver então algumas coisas básicas que a gente consegue fazer com JavaScript. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as variáveis. As variáveis nada mais são do que lugares onde você vai guardar dados. Então, eu vou criar aqui uma variável, já vou mostrar para vocês a sintaxe para criar uma variável, mas essa variável que eu vou criar vai chamar variável. Vou colocar variável 1, ou melhor, vou chamar de V1 por enquanto, um nome mais simples. E aqui eu coloquei o valor de 2 para essa variável, né? Vou criar mais algumas variáveis para vocês se acostumando com a sintaxe, a forma como a gente escreve variável. Vou criar uma segunda variável e ao invés de dar um valor de 2, eu vou dar o valor de alguma palavra para ela. Então aqui eu vou colocar... calma aí, gente, tenho que colocar aqui as aspas. Meu teclado ele tá como internacional e aqui eu estou usando teclado brasileiro. Tá melhor. Deixa eu trocar o teclado aqui, vai. O pessoal aí chegando. Aqui. Esse foi. Aí. A segunda variável, ao invés de eu colocar um valor numérico, eu vou colocar uma frase. Então, vou chamar aqui uma frase qualquer. Beleza? Então a gente tem a nossa primeira variável ali, que é a variável V1. Essa variável eu estou guardando o valor de 2 e eu criei uma segunda variável chamada V2 e eu estou colocando aquela frase ali, uma frase qualquer. Beleza. Vou criar aqui uma terceira variável. Essa variável eu vou guardar isso daqui, que é nulo. Já vou explicar o que que significa. Mas, enfim, como vocês podem ver, a gente criou muitas coisas aqui e essas coisas elas estão armazenando valores. Existem vários tipos de valores, e é aí que a gente entra num assunto do JavaScript, que seriam os tipos. Existem vários tipos de dados que vocês podem guardar dentro de variáveis. Essa primeira variável aqui, ela está guardando um número, e esse número, a gente dá um nome para esse tipo dele, que é o number. Qualquer número que vocês forem guardar, ele vai ser do tipo number. E pode ser tanto número inteiro, como é o caso aqui, a gente está guardando 2, como pode ser um número decimal, que é um número que tem vírgula. Aqui no JavaScript vocês não vão usar vírgula, vocês vão usar ponto para separar a casa dos decimais, porque, bom, as linguagens de programação foram escritas nos Estados Unidos, né, por americanos, e os americanos usam ponto para separar a parte inteira da parte decimal de um número. Então, se eu quiser colocar 2,5 ou 2,5, eu faço dessa forma aqui, certo? Então, aqui agora a gente colocou a variável 1 e o valor da variável 1 é 2,5, certo? O number, ele se refere aos dois tipos, tá? Tanto inteiro quanto decimal. Então, quando era 2, era um number. Quando é 2,5, continua sendo um number. Então, isso não muda, tá? Esse segundo tipo aqui, a gente vai chamar ele de string. Uma string nada mais é do que uma sequência de caracteres. Então, o caractere, no caso aqui, seria cada uma dessas letras, o espaço também é considerado um caractere, certo? E todos esses caracteres juntos, dentro dessa aspas, é o que a gente chama de string. Para vocês definirem uma string, vocês bastam colocar aqui as aspas, colocar caracteres dentro e aquilo já vai ser uma string. Aliás, só de você não colocar nenhum caractere, só de você colocar ali as aspas, isso daqui já é uma string, né? A diferença é que ali agora é uma string vazia, não tem nenhum caractere dentro, certo? Mas qualquer coisa que tenha dentro de aspas, ou nada, né? No caso ali, vai ser uma string. Lembrando, gente, que pode acontecer de vocês fazerem isso daqui, ó. Eu vou colocar, ao invés daquela string vazia, 43. Isso daqui não é um number, tá? Um number, ele não tem aspas. Então, isso daqui é uma sequência de caracteres que tem o 43, mas não é um number, certo? Eu vou mostrar para vocês depois o que isso significa dizer, né? Que é uma string é um number. Vocês vão ver que depois vocês podem fazer operações matemáticas com number, porém não com string. String, ele é um texto. O JavaScript não vai tratar como se fosse um número, beleza? O terceiro tipo aqui, a gente vai chamar de nulo mesmo. O nulo nada mais é do que um valor vazio. Então, a gente pode dizer que essa variável 3, ela não guarda nada, certo? Ela guarda um valor nulo mesmo, ela é vazia, certo?
Existe um terceiro tipo de variável, um quarto tipo de variável, né? Que seria o undefined, vou chamar aqui uma variável 4, e aqui, ó, undefined. E, bom, eu acho que já está na hora de eu explicar para vocês o que, que significa esse const e esse let aqui que eu estou colocando antes da variável, né? Toda vez que vocês forem criar uma variável, vocês podem criar ela de duas formas. A primeira é usando const e a segunda é usando let. Quando vocês criam uma variável usando const, o que isso significa é que aquela variável ela é constante, por isso o nome const, né? O que isso significa é que vocês não vão poder trocar o valor depois. Então, depois que vocês definem ela ali, ela fica fixa, ela não pode mudar o valor, certo? Enquanto que variáveis que vocês definirem com let, vocês vão poder trocá-las depois. Então, aqui eu criei uma variável 4, eu vou dar um valor para ela por enquanto. Quando eu fizer isso, ela vai deixar de ser undefined. E eu vou dar aqui o valor de 5, certo? O que, que vocês podem fazer? Como ela não é uma variável const, ou seja, ela não é constante, não é fixa, o que vocês podem fazer é que depois vocês podem trocar o valor dela. Então aqui, depois de ter estabelecido como 5, eu vou trocar o valor da variável 4 como sendo 10. Então aqui, como é uma variável let, ou seja, é uma variável que pode mudar, eu posso vir aqui e depois trocar o valor dela para 10. Então antes era 5, agora passou a ser 10. Beleza? Eu não posso fazer isso com variáveis constantes. Eu não sei se ele vai mostrar aqui um erro. Aparentemente o VS Code não me avisou, né, que não pode fazer isso. Mas depois eu vou mostrar para vocês que isso aqui pode dar erro, tá? Vocês não podem alterar valor de variáveis constantes. Beleza? Ok. O undefined, ele nada mais é, né, o tipo, o quarto tipo que a gente vai ver aqui, é basicamente uma variável que ainda não foi definida. Por isso que o nome chama undefined, ou seja, não definido. Então, é uma variável que você criou. Então, essa variável aqui é uma variável que passou a existir, eu criei ela, porém eu não dei nenhum valor para ela. A gente dá valor a uma variável, a gente usa esse igual aqui. Então, eu dei um valor para essa variável V1, para V2, para V3, porém não dei nenhum valor para V4. Então, o tipo da V4 vai ser undefined. Beleza? Qual outro tipo que a gente tem aqui? Vou criar uma outra variável, variável 5. O quinto tipo que eu vou mostrar para vocês é o Boolean. O Boolean, existem dois valores possíveis para esse tipo, que seria o true e o false. Esses dois valores, né, o booleano, né, o true e o false, eles servem para vocês fazerem operações lógicas, né? Então, vocês provavelmente estão estudando lógica agora, né? Vocês já devem ter visto bastante operações lógicas, onde você tem o ou, o and. Então, a gente vai usar bastante essas operações quando a gente for fazer estruturas condicionais. E o Boolean ele serve justamente para armazenar, né, o true como sendo verdadeiro e o false quando sendo falso, beleza? Então existem dois tipos de boolean, apenas o true e o false. Numbers são infinitos os números de numbers que vocês podem botar. String é a mesma coisa, né? Uma sequência de caracteres. Nulo é só uma, só existe o nulo. Undefined também só tem ele. O boolean só existe duas possibilidades, true ou false. Pessoal, até que alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar? Não, não diferencia. Se eu colocar aqui 20, ele vai ser um number. Se eu colocar um número decimal, pode ser qualquer um, ele vai continuar sendo um number. Beleza? É, ele é bem genérico. Nesse sentido, o JavaScript ele diferencia de outras linguagens de programação, tá, gente? Para quem não sabe, existem outras linguagens de programação e normalmente elas diferenciam. Então você tem um tipo para inteiro e um tipo para decimal, que o pessoal normalmente chama de float. Beleza? Pessoal, vou mostrar uma coisa aqui para vocês que é o seguinte. Eu já mostrei bastante código. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai mostrar aqui essas coisas no navegador. Então aqui eu já linkei já mostrei para vocês a gente linkando o JavaScript aqui no nosso HTML. Aqui eu vou mostrar um comando para vocês, que é esse comando ali, ó, console.log. E dentro do parênteses desse console.log, eu vou colocar uma variável, certo? Então eu vou colocar aqui o V1. Quando eu fizer isso, e eu for rodar aqui a nossa página da web, com a nossa extensão Live Server,
eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o DevTools e eu vou clicar aqui em console e olha só o que ele vai fazer. Ele vai exibir exatamente aqui o valor da nossa variável V1, que é 2.45, esse valor enorme aqui, tá? Então, o console.log, ele nada mais é do que um comando para você mostrar coisas no console aqui do seu DevTools, beleza? Esses valores podem ser tanto variáveis, aqui eu troquei para 2, deixa eu salvar e mostrar para vocês, que agora vai mostrar 2. Tá? Vocês podem mostrar tanto variáveis que vocês criarem anteriormente, como vocês podem colocar aqui qualquer mensagem que vocês quiserem. Perceba que aqui agora eu vou colocar o seguinte, essa é uma string. Vocês podem colocar tanto uma variável, como eu tinha mostrado anteriormente, com o V1, como vocês podem colocar uma string direto. Quando eu fizer isso, eu abrir aqui o console, olha só, ele vai mostrar no console do DevTools a mensagem que eu coloquei em formato de string. Beleza? Então, o console.log é um dos meus comandos que a gente aprende no JavaScript e o que ele faz é escrever qualquer coisa no console. Beleza? Ok. Vou mostrar para vocês agora algumas operações que a gente pode fazer com as nossas variáveis. Então, aqui a gente tem as nossas variáveis estabelecidas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar elas aqui e vou estabelecer apenas variáveis que sejam numéricas, beleza? Então aqui eu vou criar uma variável 2, vou colocar ela com valor de 10, vou criar uma variável 3, ela vai ter o valor de 5. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou botando nomes aqui para nossas variáveis. E esses nomes vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Não tem nenhuma regra para vocês seguirem, para vocês colocarem o nome da variável. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Não precisa ser V e um número, tá? Tanto que para ilustrar isso, eu vou justamente colocar aqui essa daqui com o nome de número. Não tem problema nenhum, tá? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que os operadores. Então, o que a gente pode fazer no JavaScript são algumas operações com esses números. Então, se eu colocar aqui uma nova variável, vou fazer o seguinte, vou criar uma variável, vou chamar ela de soma. Essa variável ela vai ser o quê? Ela vai ser o V1 mais V2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável, e essa variável ela vai ser a soma do valor de V1 mais o valor de V2. O que ela vai ser, então? Ela vai ser 12. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro do console.log eu vou colocar para ele me exibir soma. E aí, quando eu abrir o nosso console, aqui do DevTools, ele vai mostrar 12, que é a soma de 10 e 12, e 2. Perdão. Então, beleza. Uma das operações é a operação de soma. A gente tem a operação de subtração. Aqui ele vai fazer 2 menos 10, vai dar menos 8. Tá? Existe número negativo no number, tá? Ele consegue armazenar números negativos também. Então aqui ele vai mostrar para nós o menos 8. Ok? Vamos ver outras operações aqui. Multiplicação, você usa o asterisco. Então ele vai fazer 2 vezes 10, que vai dar 20. E existe divisão, né? Vou fazer uma divisão aqui. Pode ser de V2 por número. Então ele vai fazer 10 dividido por 5. Isso vai dar 2, né? E você pode fazer também aqui, caso você quisesse, V1 dividido por número, né? Isso aqui não vai dar um número inteiro, né? Que não é uma divisão exata. Ele vai dar um número decimal, então, que vai dar 0,4. Até aqui ok, galera? Nenhum problema não? O que vocês podem fazer também, caso vocês quisessem, ao invés de você fazer operações entre variáveis, vocês podem, por exemplo, fazer uma operação entre uma variável e um valor já de cara. Não tem problema nenhum vocês fazerem isso. Então aqui quando eu fazer 2, que é o valor de V1, vezes 20, o que ele vai fazer vai ser me retornar 40, certo? Eu posso trocar aqui o valor de V1, e aí quando eu fizer 40 vezes 20 vai dar 800, tá? Uma coisa que vale a pena mencionar aqui. Eu falei para vocês que quando a gente coloca variáveis const, a gente não pode trocar o valor delas, certo? Só que quando eu troco aqui, eu não estou trocando realmente o valor delas, tá? Aliás, eu estou trocando, mas eu estou como se estivesse trocando ao criar ela. Quando eu digo trocar,
eu falo fazer isso daqui, ó. Então, se eu fazer isso daqui, então eu já estabeleci V1 como sendo 20. Se depois eu estabeleço como sendo 100, ele não vai permitir eu fazer isso daqui. Então, se eu abrir aqui, olha lá, ele vai me dar esse erro aqui, tá? Então, eu posso trocar aqui na criação, não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é, depois de eu ter criado a variável e já ter dado um valor para ela, eu ir lá e trocar ela, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor de 2 novamente. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui, ou melhor, não vamos criar não, vamos trocar essa variável número aqui. Antes ela era const, eu vou colocar ela como sendo let. E eu vou fazer o seguinte agora. Esse V1, eu vou fazer com que ele divida pelo número. Ou seja, a gente está fazendo 10 dividido por 5. Né? Aqui eu coloquei soma, vamos colocar o nome disso aqui agora de divisão. Vai. Então vai fazer 10 dividido por 5. Aqui, ao invés de console.log soma, eu vou colocar divisão. Antes estava soma, só que eu troquei o nome, né? Beleza, ele vai retornar... Aqui ele vai retornar 0,4. Vou colocar V2 para ele retornar 2. Né? 10 dividido por 5 vai retornar 2. Só que aí que tá. A gente pode, como é uma variável let, a gente pode trocar o valor se a gente quiser. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes dele fazer a divisão de V2 pelo número, eu vou fazer com que o número ele passe a ser 10. Vocês conseguem adivinhar qual valor que ele vai mostrar aqui na divisão? Será que vai ser o 2 ou será que vai ser 1? O que ele vai retornar para nós? Ele vai retornar 1. Então, olha só o que aconteceu. Eu criei a variável V2 como sendo 10. Criei a variável número como sendo 5. Depois eu troquei o valor de número para ser 10 e aí sim eu fiz a divisão. O que ele vai fazer? Quando ele for fazer a divisão, ele vai usar o valor atualizado de número, que é 5. Tá? Caso eu fizesse essa divisão antes de trocar o valor de número, então aqui, ó, vou fazer a divisão aqui, certo? O que ele vai fazer vai ser a divisão de 10 por 5, porque ele ainda não trocou o número, tá? Então ele segue a ordem das linhas certinho, tá? Agora, deixa eu mostrar isso para vocês. Então aqui ele fez a divisão de 10 por 5, porque ele não trocou o valor de número ainda. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Tem nenhum problema não? Nenhuma dúvida? Ok. Aqui eu mostrei para vocês esse barra barra aqui e eu escrevi number. Isso daqui é o que a gente chama de comentário, tá? Comentário, ele nada mais é do que uma parte do seu código que o JavaScript ele vai ignorar, certo? Então, normalmente a gente vai usar o JavaScript para criar variáveis, trocar o valor dessas variáveis, fazer operações, enfim, executar comandos e coisas do tipo. Porém, qualquer coisa que você coloque aqui, barra barra, e escreva, ele vai ignorar isso daqui, certo? Ele vai entender que isso daqui é apenas um comentário mesmo, uma parte do seu código onde você está comentando a respeito daquilo, certo? O pessoal usa bastante comentário para explicar o código. Então, caso vocês acham que essa parte aqui ela seja um pouco difícil de entender, o que vocês podem fazer é adicionar um comentário logo acima, onde vocês explicam essa linha aqui. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, a linha abaixo está dividindo 10 por 5. Beleza? E aí o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai ignorar essa linha, não vai considerar como sendo nenhum tipo de operação, nenhum tipo de comando. Ele vai entender que aquilo ali é basicamente eu comentando o código. Beleza? Existem duas formas de você comentar o código. A primeira é com essa barra barra ali, certo? A partir de barra barra, você pode escrever qualquer coisa, ele vai considerar como sendo comentário, né? Eu posso colocar isso aqui, por exemplo, ou eu posso ter uma linha onde eu vou dedicar só para o comentário, né? A segunda forma de vocês fazerem comentário é da seguinte forma aqui. Eu vou colocar esse barra asterisco e aqui embaixo eu vou colocar asterisco barra. Qualquer coisa que eu escrever entre esses dois caras, então que eu vou escrever isso, aqui eu vou escrever isso, aqui eu vou escrever isso, ele vai considerar como sendo comentário. Então, esse barra barra é para caso vocês quiserem fazer comentário de uma linha apenas, certo? Então, se eu escrevo aquela linha ali, aquilo ali é um comentário, qualquer coisa que eu escrever embaixo ele não vai considerar como sendo comentário, ele vai considerar como sendo já uma operação. Então, aqui eu já poderia criar uma variável.
Agora, quando eu estabeleço esse tipo de comentário aqui, qualquer coisa que eu escrever entre esses limitadores, ele vai considerar como sendo um tipo de comentário. Então, ele vai ignorar tudo aquilo ali que eu escrevi entre esses dois delimitadores. Beleza, gente? Alguma dúvida até agora? Podem me interromper se vocês quiserem, tá? Beleza. Eu vou mostrar para vocês agora uma estrutura que é uma estrutura condicional. Então, como eu falei para vocês, vocês já devem estar fazendo lógica, né? E vocês já devem estar bastante acostumados, né, a fazerem operações lógicas, né? Por exemplo, true ou false, ou true and false e tudo mais. Vou mostrar isso para vocês aqui no JavaScript, né? Vou criar aqui uma variável, essa variável eu vou chamar de v1 mesmo, e essa variável eu vou colocar ela como sendo true, né? Deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula. Inclusive, isso aqui eu não falei ainda, tá? Normalmente no JavaScript, toda vez que vocês escreverem uma linha, essa linha pode ser criação de uma variável, ou às vezes pode ser você trocando aquela variável. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o valor de V1 para C2, certo? Toda vez que vocês escrevem uma linha, é natural que você coloque um ponto e vírgula, tá? Esse ponto e vírgula ele não é obrigatório, seu código ele vai rodar do mesmo jeito, certo? Com ou sem esse ponto e vírgula, porém ele é uma convenção aí que os programadores eles utilizam, né? Antigamente, se eu não me engano, era obrigatório. O JavaScript ele te obrigava a colocar esse ponto e vírgula justamente para você conseguir diferenciar entre um comando e o outro. Então, o JavaScript, para ele conseguir entender onde que começava um comando, onde terminava e onde é que era o próximo, você precisava botar esse ponto e vírgula. Hoje em dia você não precisa botar, tá? O JavaScript ele é inteligente o suficiente para entender que, por exemplo, se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, ele é inteligente o suficiente para entender que aqui é um comando, onde eu estou colocando uma variável, e aqui é outro, certo? Mesmo eu não colocando ponto e vírgula, tá? Mas não é incomum que os programadores de JavaScript eles ainda assim coloquem o ponto e vírgula no final de cada comando, beleza? Ok. Vou criar aqui uma segunda variável, vou chamar ela de false. Vamos fazer algumas operações de lógica usando essas duas variáveis. Aqui eu vou colocar o nosso console.log de novo. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou fazer V1 ou V2. Deixa eu só achar aqui qual que é o símbolo do pipe. Calma aí. Meu teclado ele tá... Ou melhor, ao invés de achar o símbolo do pipe, eu vou mostrar o end primeiro. Então aqui eu vou fazer o seguinte. V1, esse E comercial duas vezes V2. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a operação end, né? Eu estou falando o seguinte, true and false. O que, que ele vai retornar? O que, que essa operação lógica vai fazer? Ele vai retornar false, né? Quando eu tenho true e o false, ele vai retornar o false. Quando eu faço true e true, então aqui eu vou trocar o valor de V2 para sendo true. Ele retorna true, beleza? E quando eu coloco os dois false, vou colocar os dois false aqui. Esse aqui é false, esse aqui é true. Quando eu fazer V1 e V2, ele vai retornar false. Então o operador AND, né, você já deve ter visto ele em lógica, né, no primeiro período. O operador AND ele só vai dar true, né, o resultado dele, quando os dois caras que você tiver colocando aqui na operação forem true, né? Caso um deles for false, ele vai ser false, beleza? Aqui eu não estou achando, gente, mas tem um outro operador aqui, que é o operador OU, certo? Que eu acabei de mostrar para vocês o AND. Aqui no meu teclado eu não estou conseguindo achar o símbolo do OU. Deixa eu pesquisar aqui no Google, vai ter que ser o jeito. É esse símbolo aqui, ó. Símbolo pipe. Só esperar que a internet do Edu Juan hoje está ruim pra caramba. Caso alguém tiver alguma dúvida, já pode ir falando, tá, gente? Enquanto eu vou pegando esse símbolo aqui. Essa barra vertical aqui, tá? Eu não estou conseguindo achar ela no meu teclado. Vocês possivelmente vão achar aí. Mas, enfim,
Se vocês colocam dois esse comercial, a gente está falando do AND, né? Se vocês colocam duas barras verticais, a gente está falando do OR. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer V1 ou V2. Quando os dois é false, o que, que ele vai retornar para nós? Ele vai retornar o false. Caso um deles for true, o que, que ele vai retornar para nós? Ele vai retornar o true. Beleza? Ok. Vamos fazer outras operações lógicas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui. Vou chamar ela de num1. E essa variável ela vai ser sim. Aí aqui no console.log, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o seguinte. É sim, ou melhor, num1 menor do que 10. Quando eu fazer isso, isso daqui ele vai interpretar como sendo uma operação lógica e ele vai me dizer com true ou false se isso daqui é verdade ou mentira. Então, num é menor do que 10, o que, que ele vai me dizer então? True. Num é menor do que 5 é menor do que 10. Beleza? Vamos colocar maior agora. 5 é maior do que 10? False. Beleza? Existe também o maior ou igual. Ele também vai retornar false, né? Mas se eu colocar aqui o 10, ele daria true, porque ele é igual, né? E existe o menor ou igual, tá? Então, menor ou igual, se escreve dessa forma aqui. Menor ou igual, ele vai retornar true. Existe o igual. O igual, ele não é esse daqui, tá? O operador igual, sozinho, é o operador que vocês usam para dar valores para variáveis. Para você fazer a operação de igual, ou seja, ele te dizer se uma operação de igual é verdadeira ou falsa, vocês precisam usar dois iguais, tá? Quando vocês fizerem isso, olha só o que, que vai acontecer. Ele vai me dizer se isso daqui é verdadeiro ou falso. Então, no 1, ele é igual a 10, ele vai me retornar aqui true, certo? O diferente, tem também o diferente, né? Aqui eu estou dizendo o seguinte, no 1, ele é diferente de 10, o que, que ele vai me retornar? False, porque aqui no 1 ele é igual a 10, né? Se eu fosse trocar aqui, ele me daria true, porque agora 11 é diferente de 10. Beleza? Só até aqui alguma dúvida? Vou ver aqui quais dos operadores que falta falar para vocês. Eu tenho aqui uma colinha, mas enquanto isso vocês podem ir me falando, se tiverem alguma dúvida. Mas eu acho que não está faltando operador, não. Acho que... Mas é isso, a gente já pode partir para o próximo assunto, que é estruturas condicionais. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se falta falar mais alguma coisa. Tá. Deixa eu mostrar para vocês esse operador aqui, ó. No 1, eu vou colocar aqui um mais mais. Então, até agora vocês viram que existem dois tipos de variáveis, né? Const e let. As variáveis let a gente pode trocar o valor dela, né? Vamos supor que vocês queiram trocar o valor de num1 para 12, né? Vocês podem fazer isso dessa forma aqui, ó. Num1 é igual a 12, certo? Ou vocês podem fazer o seguinte, vamos supor que você queira pegar o valor de num1 e você queira acrescentar ele em 1, certo? Uma forma que vocês podem fazer isso é assim, ó. Num1 vai passar a ser num1 mais 1. O que, que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte. Vamos do começo. No começo, vocês estão colocando que num1 é igual a 11, certo? E aqui vocês estão trocando o valor de num1. Qual que vai ser o valor de num1 agora? Vai ser o num1 atual, que é 11, mais 1. Ou seja, o que, que ele vai fazer? Isso daqui vai virar 12. Então, se eu colocar aqui agora no 1, o que, que ele vai mostrar para a gente? 12. Então, essa é uma forma de vocês incrementarem uma variável em 1, certo? É vocês colocarem aqui o igual, ela mesmo, mais 1. Só que uma outra forma de vocês fazerem isso, o JavaScript permite a gente de usar, é com esse mais mais. Quando vocês fizerem isso, o que ele vai fazer vai ser a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que escrevendo menos código, né? Então aqui ele vai retornar o 12. Da mesma forma que o mais mais existe o menos menos, então ele vai decrementar em 1 e vai me retornar 10, certo? E enfim,
tem esses dois operadores aí. Vou mostrar um último operador para vocês, a gente está quase acabando, só falta esse, que é o operador resto da divisão. Então, esse operador ele funciona da seguinte forma, eu vou criar aqui uma variável num2, e essa variável ela vai ser o seguinte, ela vai ser 10 porcentagem 2. O que esse operador porcentagem faz? Ele vai basicamente pegar a divisão, o resto da divisão de 10 por 2. Como assim resto da divisão? Vou mostrar aqui para vocês no Google. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui no Google resto da divisão, para vocês entenderem. Resto da divisão é esse daqui, ó. Aqui, imagens. Ó, aqui é a divisão de 724 por 50, ó. O que ele fez? Ele pegou aqui o 724 dividido por 50, dá 14. 14 vezes 50 dá 700, sobra 24. Esse 24 não tem como dividir mais por 50. Então, ele é o resto da divisão de 724 por 50. Tá? Então, o que o operador porcentagem faz é pegar o resto da divisão de dois números. Vamos fazer desse aqui mesmo? Vamos fazer o seguinte. Num 2 vai ser o resto da divisão de 724 por 50. Vamos ver se ele vai retornar 24. Eu vou pedir para o console.log nos mostrar o valor de num 2. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui para nós. Olha só, 24, que é exatamente o resto da divisão aqui do 724 por 50. Beleza? Para que isso aqui serve, né? Eu lembro que quando eu vi esse operador pela primeira vez, eu ficava na dúvida, né? Mas para que isso serve, né? Isso aqui serve para, por exemplo, vocês quiserem saber se um número é par ou não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de 11, e aqui eu vou fazer uma operação lógica que ele vai estabelecer se esse 11 ele é par ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, num 2, a divisão, o resto da divisão de num 2 por 2 é igual a zero? Então, vamos ver aqui o que eu estou fazendo. Aqui eu estou pegando o resto da divisão de um número por 2. Se esse número for par, então o resto da divisão por 2 vai ser zero. Porque toda vez que eu divido um número par por 2, não pode ter resto da divisão. Né? Se eu divido 0 por 2, por exemplo, o resto da divisão vai ser zero. Se eu divido 2 por 2, vai dar 1. Se eu divido 2 por 4, vai dar 2. E nunca vai sobrar. Né? Quando o número é par, quando você pega o resto da divisão por 2, isso sempre vai dar zero. Agora, quando o número é ímpar, aí o resto da divisão por 2 vai dar diferente de zero. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou perguntando para o JavaScript, por meio dessa operação lógica, se o num2 ele é par. Vamos ver o que ele vai nos retornar aqui. Ele vai nos retornar false. Então, o resto da divisão ele serve para isso. Ele serve. Uma das coisas que vocês podem fazer com ele é saber se um número é par ou ele é ímpar. Beleza? Até que tudo bem, gente? Vou mostrar para vocês agora as tais das estruturas condicionais. Então, aqui eu vou fazer um código um pouco mais complexo, né? Vou criar uma variável aqui chamada idade. Por enquanto, eu vou colocar essa idade como sendo 10, certo? Aí aqui, eu vou criar o seguinte código. Eu vou colocar esse if. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o código, depois eu explico ele, tá? Mas, por enquanto, vocês me acompanham aqui. Então, que eu vou colocar, ao invés de 10, 18, sum.log. Ok, terminamos aqui a nossa estrutura condicional. Para que servem as estruturas condicionais? Bom, até agora a gente tem rodado o código e a gente tem visto que todas as linhas de código elas estavam rodando. Porém, pode ser que você tenha ramificações de linhas de código que podem executar caso uma condição lógica for verdadeira e caso ela não for verdadeira, você quer que outra linha de código execute. Para isso, a gente use as estruturas condicionais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu criei uma variável chamada idade. E aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte.
caso essa idade for maior que 18, ele vai executar esse comando aqui, ou seja, ele vai exibir lá no console.log essa linha maior de idade, essa string, e caso contrário, ele vai exibir esse menor de idade. Então, a forma como vocês estabelecem uma estrutura condicional, normalmente é dessa forma aqui, certo? Vocês colocam, vou escrever do começo, né, para vocês se acostumarem com a forma como vocês fazem isso. Vocês vão colocar um if, depois do if vocês vão colocar um parênteses, e dentro desses parênteses vocês vão colocar alguma operação lógica, ou seja, alguma coisa que vai te retornar true ou false. Então aqui no caso eu coloquei o quê? Idade maior do que 18, né? E aí depois que vocês colocarem a sua condição, vocês vão abrir chaves. Quando você colocar para abrir chaves, né, no caso essa chave ali que abre, ele já coloca a que fecha, tá? Eu não estou colocando as duas de uma vez não. O VS Code ele já colocou a que fecha, tá? E dentro desse bloco aqui das chaves, vocês vão colocar o código que vai rodar caso aquela condição for verdadeira, tá? Então, caso aquilo ali for verdadeiro, eu quero que você rode o console.log, no caso aqui, maior de idade, certo? E aí, eu poderia terminar o if aqui, não tem problema nenhum, certo? Caso isso daqui for verdadeiro, ele vai executar essa linha. Caso não for verdadeiro, ele não vai fazer nada, beleza? Vamos ver se ele vai rodar alguma coisa? Olha só, meu console está vazio, então ele não rodou essa linha aqui, certo? A estrutura condicional serve justamente para isso, para você definir um código que pode ou não rodar, dependendo de uma condição, certo? Beleza. Só que antes eu tinha também colocado aqui um else. O que esse else significa? Else, em inglês, significa caso contrário. Então, caso for maior que 18, você vai exibir isso. Caso contrário, você vai exibir console.log. Então, aqui você vai exibir menor de idade, certo? É o caso aqui. Então, a idade está para 10. Ele não vai entrar nesse if aqui. Ele vai entrar nesse else, tá? Perceba que aqui no else, para eu colocar o código que vai rodar, né, no caso contrário, eu também usei as chaves, né? Eu abri as chaves ali e botei o código que ele vai rodar caso contrário, caso a idade for menor do que 18, que é o caso aqui, beleza? Então ele vai mostrar menor de idade. Vamos trocar essa idade, vamos colocar um valor maior que 18. Se a gente fizer isso, ele mostra maior de idade, certo? E nas estruturas condicionais, vocês podem colocar qualquer operação lógica, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, idade igual igual, e de novo, vocês colocam igual igual, porque o operador igual sozinho ele serve para definir variáveis, tá? E isso aqui vocês podem confundir um pouco quando vocês forem fazer o código de vocês, tá? Se vocês usarem o igual sozinho, ele não vai funcionar, tá? O igual sozinho ele serve para vocês definirem variáveis. Para vocês colocarem uma estrutura, uma operação lógica, então aqui ele vai me retornar true ou false, né? A idade maior é igual a 18. Aqui no caso vai dar false, porque a idade é 20, né? A gente faz isso com o igual igual, beleza? Oi? Ah, tá. Como é que é? Não, cara, se você botar só um igual, idade, a idade da pessoa fica 18. Isso, exatamente. Se você colocar aqui idade igual a 18, ele vai trocar o valor da variável, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, caso a idade for 18, eu vou exibir o seguinte, a idade é de 18 anos. Caso contrário, eu vou colocar a idade não é de 18 anos. Aqui ele está 20, né? Então o que ele vai colocar? A idade não é de 18 anos. Caso a gente colocar 18, a idade é de 18 anos. Beleza? Vou mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer aqui com as estruturas condicionais, que é o seguinte. Eu vou escrever um código aqui, vou fazer o mesmo esquema, vou explicar depois. Eu vou fazer o seguinte. Esse é o if, e aqui eu vou colocar a idade. Contrário.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos ir aqui por passo a passo. Primeiro, a gente cria, vou colocar um 20. Na verdade, eu vou colocar 16. Vamos ver o que o console vai mostrar para a gente. A idade é menor que 18 anos. Então, vamos passo a passo aqui, o que ele está fazendo. Eu criei a variável idade, coloquei o valor dela igual a 16. O que eu estou fazendo aqui? Caso a idade for igual a 18, ele vai executar esse console.log aqui. Ele é igual a 18? Não, não é igual a 18. Ok, então vamos partir para a próxima linha. Caso contrário, se a idade for maior que 18, aí ele vai exibir essa linha. Então, esse else if, ele é como se fosse uma segunda condição, segundo filtro que você vai fazer. Então, o primeiro filtro que a gente fez aqui era o quê? Caso a idade for igual a 18. Aí ele vai exibir isso aqui. Esse segundo filtro, eu estou dizendo o seguinte, caso a idade... Bom, se não é igual, então tem duas possibilidades. Ou é maior ou é menor, né? Então, caso a idade for maior que 18, o que eu vou exibir? A idade é maior que 18. E aí, caso ele não encaixar nesse caso aqui, que é o caso, né? O 16 não vai se encaixar nesse caso que é maior que 18, ele já vai direto para esse else. O else, ele é o caso que ele vai cair direto caso nenhum dos filtros que você estabelecer aqui, ele passar, tá? Então, ele não passou nesse primeiro filtro, não passou nesse segundo, nesse else aqui ele já vai cair automaticamente, tá? Então, o else você nem precisa colocar um filtro, ele já cai aqui se ele não cair nos outros. Beleza? Vamos colocar o caso em que ele for maior que 18? Vou colocar aqui 20. O que ele vai colocar? A idade é maior que 18. Então, o que acontece? Ele não vai cair nesse filtro. Nesse filtro aqui, ele vai passar. Ele vai exibir essa linha. E como ele passou em um dos filtros, ele não vai cair aqui nesse else. Ele só vai cair no else caso ele não tenha passado em nenhum dos filtros. Beleza? Caso a idade for 18, ele vai entrar aqui nesse if, certo? E vai mostrar a idade de 18 anos. Ele não vai entrar nesse e não vai entrar nesse. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos fazer umas atividades. Eu acredito que eu tenha salvo algumas aqui. Deixa eu só ver. Putz, não salvei. Deixa eu aproveitar então, antes da gente acabar a aula, eu vou passar as atividades depois da aula e vou mostrar um último tópico, que são as templates strings. Então, até agora eu mostrei para vocês o seguinte, ó. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma variável, vou chamar aqui uma variável de V1, e vou colocar um número, pode ser 60, certo? E aqui eu vou colocar um console.log, onde eu vou mostrar esse V1, o valor de V1. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o 60. Então a gente pode colocar console.log uma variável. A gente também pode fazer, ao invés de mostrar uma variável, ele mostrar uma string direto. Então, essa é uma string. Então, o que ele vai exibir? Ele vai exibir essa string aqui direto. Certo? Mas e se eu quiser misturar os dois? Ou seja, eu quiser colocar tanto a minha string quanto a minha variável. Bom, uma forma que vocês podem fazer, é claro, dizer o seguinte, eu vou colocar a seguinte string, o valor de V1 e aqui eu poderia colocar o 60 direto, né? Só que aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que, ao trocar o valor aqui de V1, ele troque aqui também, né? Não vai ser o caso aqui, porque eu coloquei 60 fixo, então ele vai colocar esse 60 independente do valor da minha variável 1, certo? Caso eu colocasse V1, ele mostraria, e independente se eu trocasse a variável, assim que eu trocasse ela, ele mostraria, né, os valores diferentes, né? Mas não, eu não quero mostrar só o valor da variável, eu quero mostrar uma string e o valor da variável. Então, existem duas formas de vocês fazerem isso. A primeira forma é o seguinte, vou escrever o seguinte, o valor da variável V1 e aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar depois dessas aspas aqui, o operador de mais e V1. O que eu estou fazendo aqui?
é o seguinte. Quando eu estava mostrando para vocês o operador de mais, a gente estava usando ele para fazer soma de números, né? Então, se eu criar aqui um V2, colocar 30 e criar uma variável soma e fazer V1 mais V2, o que, que ele vai fazer? Ele vai somar os dois valores numéricos de V1 e V2. Porém, quando você usa o mais de uma string com outra coisa, o que ele vai fazer vai ser diferente, né? Quando a gente soma dois valores numéricos, ele vai somar os dois valores numéricos. Quando você soma uma string, que no caso é esse cara aqui com aspas, com alguma coisa, ele vai colocar essa coisa no final da string. E o resultado vai ser esse daqui. Ó. Então, o valor da variável V1 é 60. Só que tem uma questão, que é o quê? Ele sempre vai colocar no final. Então, se eu quisesse fazer isso daqui, ó, o nome da variável e mais algum texto. Né? Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer da seguinte forma. Eu teria que colocar V1 mais uma outra string. Então, aqui eu teria que fazer o seguinte. O valor da variável V1 e aí ele vai mostrar o V1, né? E aqui eu vou escrever o seguinte, e esse valor é divisível por 2. Então, olha só, o valor da variável V1 aí aqui, o V1, e esse valor é divisível por 2. Beleza? Então, essa é uma das formas de você misturar variável com string. Oi, Breno? Dá para usar vírgula, sim. Dá para vocês fazerem isso daqui, ó. Console.log, valor da variável V1 aí vocês colocam a string, né? E aí vocês podem colocar um vírgula aqui e colocar um V1. O que ele vai fazer vai ser exibir o valor da string e depois colocar o 60. Essa é uma segunda forma. Mas a forma que eu queria realmente mostrar para vocês aqui é a seguinte. Ao invés de eu colocar a nossa string com aspas, eu vou colocar aqui uma crase. E aí eu vou escrever a nossa string normalmente. Então, o valor da variável V1 E aí, o que eu posso fazer é o seguinte. Se vocês colocarem aqui o cifrão e chaves, perceba que ele até muda de cor ali, né? O que eu posso colocar nessas chaves? Uma variável. Então, aqui, eu vou colocar o V1, e aí depois desse V1 eu vou continuar a minha string. Então, o valor da variável V1 e aí ele vai mostrar o V1, e aí eu vou colocar e esse valor é divisível por 2. Então, essa forma aí de você misturar string com variável, né, colocando os dois aqui em uma string só, isso daqui chama template string. Tá? É uma string especial onde você consegue substituir aqui o que está dentro desse cifrão chaves por uma variável. Pode ser qualquer variável, inclusive. Tá? Você poderia colocar a variável soma aqui, por exemplo. E aí ele vai colocar o 90, né? Que seria o V1 mais o V2. Tá? Vocês podem colocar qualquer coisa. Tá? Mas atentem com essa questão aqui de colocar crase ao invés de aspas. Tá? Uma outra coisa que é interessante é que vocês podem guardar essa template string em uma variável, se vocês quiserem. Então aqui eu vou colocar uma variável chamada texto e eu vou colocar essa template string dentro do texto, dentro da variável texto. E aí aqui no console.log, ao invés de eu exibir aquilo ali, eu vou colocar o texto. E o que ele vai exibir? Ele vai exibir a nossa template string. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida? Se gostarem de tirar? Acho que foi bastante conteúdo, né? Na próxima aula a gente vai ver mais de JavaScript, tá? A gente perdeu algumas aulas, como a gente teve algumas circunstâncias especiais, né? A gente teve Sintegra e aquele dia lá do ensejo na faculdade. Eu vou repor essas aulas, já repus uma, né, com uma aula lá de Flexbox. Recomendo que vocês assistam, porque o Flexbox é um assunto muito importante sobre CSS. E na próxima semana eu vou fazer uma outra aula de CSS para repor, vai ser gravada também. Vai ser sobre grid, vai ser uma aula também muito importante, tá? Mas a gente vai continuar aqui nas aulas presenciais com o JavaScript por enquanto, tá?
Mas é isso. Estão dispensados.